Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui com a nossa queridíssima intérprete Maria. Olá, Maria, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é tipos de discurso. Você sabia que existem alguns tipos de discurso? Professor, e o que é isso? Onde eu vou encontrar? No texto. Nós vamos olhar para o texto. Antes de fazermos essa investigação, vamos ler aqui uma crônica. Sigam comigo a leitura, ok? Os óculos mágicos. Quando eu era criança, tive um problema. Melhor dizendo, tive vários problemas. Mas havia um que era bem chato. Eu precisava usar óculos. Meus pais tinham me levado no médico especialista em olhos. E ele, depois de me examinar, fez o anúncio em tom solene. Você tem que usar óculos, disse, e entregou a receita ao meu pai. Bem, que eu precisava usar óculos, isso eu já sabia, porque a verdade é que eu não enxergava bem. Na aula, tinha de sentar na primeira fila e mesmo assim, às vezes, não conseguia ler o que a professora escrevia na lousa. Mas eu vivia dando topadas por toda parte, tanto que minhas pernas estavam todas esfoladas. Claro que eu precisava de óculos, só que eu não queria usar óculos. Achava que todo mundo iria debochar de mim, que me dariam apelidos tipo Quatro Olhos. Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, a Teresa, insistiram. Lembraram que o médico tinha falado. Inútil. Não uso óculos e está acabado, eu dizia. Bem, hoje uso óculos. Vocês perguntarão. Mas então você mudou? Mudei. E mudei graças à avó Cornélia. Vó Cornélia era mãe do meu pai. Todo mundo dizia que ela podia fazer mágicas incríveis. O meu sonho era ver alguma mágica da avó Cornélia. Logo depois da consulta ao médico, ela veio nos visitar. Nos primeiros dias, correu tudo normal, como se ela fosse uma avó igual às outras. Mas uma noite me chamou. Disse que tinha um presente especial para mim e me deu uma caixa plástica. Abri e o que havia lá dentro? Óculos. Estes óculos são mágicos, ela disse. Se você usá-los sempre, de repente vai ver coisas maravilhosas. Coisas que você nunca viu antes. Foi assim que comecei a usar os óculos. E nunca mais parei. A avó Cornélia morreu há muito tempo. E vocês perguntarão, e aquela história da mágica, era mentira dela? Não, não era mentira. Ou pelo menos não era totalmente mentira. Porque os óculos foram mágicos para mim. Agora eu podia enxergar direito e podia ver coisas que nunca tinha visto antes. Com os óculos eu tinha descoberto a magia da vida. Moacir Scliar é o autor dessa crônica. Vejam que história legal. Então, essa aqui é uma crônica poética, porque existem outros tipos de crônica. Crônica argumentativa, crônica jornalística. Mas essa aqui é uma crônica poética porque narra acontecimentos com uma linguagem mais poética, ao se referir a assuntos emocionantes, sentimentais ou até mesmo nostálgicos, que provocam saudade. E esse texto, como toda narrativa, apresenta elementos básicos de a situação inicial, um conflito que muda o curso das ações, o clímax, que é a parte de maior tensão na história, a parte mais alta, e o desfecho, que é como essa narrativa termina. Então, a situação inicial aqui traz o narrador personagem que conta uma história de quando era criança. E aí o conflito é quando ele descobre que precisava de óculos, mas não queria usá-los. O clímax é quando a sua avó chega em sua casa para visitá-lo
e o desfecho é justamente o convencimento de sua avó para que ele pudesse usar os óculos, dizendo que eram óculos mágicos. E aí ele nunca mais deixou de usá-los. Agora eu quero chamar a sua atenção para um exemplo aqui desse texto. Estes óculos são mágicos, ela disse. Vejam só que a palavra disse, que eu grifei aí, está em negrito, é um verbo de elocução. Esse verbo é utilizado para introduzir a fala das personagens. É um verbo, então, que direciona no texto para o leitor quando um personagem vai falar. E veja que interessante, ele pode aparecer tanto no início quanto no final da fala do personagem, e em alguns textos aparece até no meio, de uma maneira organizada, textualmente falando, né? Então, esse verbo de elocução, também chamado de verbo dicende, tem essa função de atribuir sentido às ações discursivas das personagens. E existem tantos outros verbos que vão exercer essa mesma função, como, por exemplo, falar, dizer, perguntar, responder, argumentar, pedir e tantos outros verbos. Professor, por que o senhor está falando sobre verbos de elocução? Porque ele é utilizado para introduzir esses discursos. Lembra que o tema da nossa aula é discurso, os tipos de discurso? Nós temos 3 tipos, basicamente. O discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre. Quando vamos falar do discurso direto, é o mais comum, o mais utilizado. É a transcrição exata da fala das personagens sem a participação do narrador. É o mais natural deles, como eu já disse. E vai ser sempre introduzido por um discurso, por um verbo dicende, um verbo de elocução. Vamos aos exemplos aqui na tela. Exemplo número 1. Não uso óculos e está acabado, eu dizia. Então aqui nós temos a reprodução fiel da fala do personagem, aquele garoto, e o verbo lá no final. Percebam que a fala dele está entre aspas. Olhem o exemplo número 2. Estes óculos são mágicos, ela disse. Acontece o mesmo processo, entre aspas, a fala da personagem e em seguida o verbo, ela disse, fazendo menção à personagem que disse essa fala. Mas existe uma ordem muito mais comum, que é primeiro o verbo dicende, como nós vemos aí no exemplo 3. Ela disse, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Estes óculos são mágicos. Este é o exemplo clássico de discurso direto. Vamos ao discurso indireto agora. O discurso indireto, em resumo, é quando o narrador fala pelo personagem. É aquela espécie de fofoqueiro. Ao invés da pessoa falar, ele fala o que aquela pessoa disse. Então, nós temos sempre a terceira pessoa aqui. E veja que interessante. O verbo dicende, que é o verbo de elocução, ele ainda aparece. Só que logo depois dele, nós teremos uma conjunção. Pode ser a que ou se. Então, a estrutura básica, veja aí na tela. Fala do narrador, mais verbo de elocução, mais conjunção, mais a fala da personagem pelas palavras do narrador. Professor, quanta coisa! Para ficar claro, olha o exemplo. Mais uma noite me chamou. Disse que tinha um presente especial para mim e me deu uma caixa plástica. Então, o disse que está introduzindo aí qual seria a fala da avó. Mas não foi a avó que falou de maneira direta, o narrador que falou por ela. Vamos comparar então. No primeiro quadro, nós temos esse exemplo que eu acabei de ler, no discurso indireto. No segundo quadro, você vê como ficaria esse mesmo texto no discurso direto. Vejam. Mas uma noite me chamou e disse, 2 pontos. Então, olha o verbo de elocução aí,
e os 2 pontos introduzindo. A fala, que na outra linha é iniciada por um travessão. Tenho um presente especial para você. Tome essa caixa. Então veja, nós aqui reescrevemos um trecho que estava no discurso indireto, agora no discurso direto. Agora o discurso indireto livre. Esse é um pouquinho mais complexo. O discurso indireto livre, ele apresenta a mistura do direto e do indireto dentro da mesma construção frasal. Ele não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação ou conjunções. Por isso que é um pouco mais difícil delimitar o início e o fim do discurso da personagem, uma vez que se confunde, seja com o discurso do narrador ou da própria personagem. Professor, então esse é mais complexo? Sim. Como você vai identificar? Estando atento quando observar aí no texto se ele está fazendo uma referência à fala da personagem, se tem alguma marca de pontuação. Vamos observar o exemplo aí nesse box colorido. Mais uma noite me chamou. Disse que tinha um presente especial para mim e me deu uma caixa plástica. Abri e o que havia lá dentro? Óculos. Essa parte que está em destaque aí em negrito, e o que havia lá dentro, é o discurso indireto livre. Por quê? Quando o narrador diz abri, e aí está vendo que tem uma pergunta, mas essa pergunta não é introduzida por um verbo de elocução, não tem um travessão ou não está entre aspas, mas nós sabemos que é o personagem perguntando. E logo em seguida ele volta à narração, dizendo o que tinha lá dentro, os óculos. Então vejam aqui a presença do discurso indireto livre. A fala da personagem está misturada com a narração do narrador. Interessante, né? Bem, quer fazer uns exercícios para praticar e entender melhor os tipos de discurso? Acesse o portal Conexão Escola, essa aula está disponível lá, assim como o material textual. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!